Quanta alegria, estamos aqui mais um episódio do Eixo Sem Censura. Este que vos fala será o condutor deste momento de diálogo, profundidade. Nós vamos aqui buscar elevar o conhecimento na esfera social. A mulher que eu vou aqui bater um papo e entrevistar, ela foi forjada no amor ao próximo, elevando isso às comunidades no interior do Amazonas. Ela luta por pautas como moradia, dignidade e, acima de tudo, representatividade. Aqui comigo, Cristiane Salles. Obrigada. Muita satisfação em tê-la aqui. Essa mulher tem uma história incrível e muito bem-vinda a esse espaço, amiga. Obrigada, o prazer é meu, minha satisfação em estar aqui com Charles Fernandes. Charles Fernandes. É uma alegria imensa e poder contribuir e expressar o que eu acredito, o que eu penso, os sonhos e ideais. Sou uma pessoa que os ideais não morreram. Os ideais eu não abandonei e espero nunca abandoná-los. E é sobre isso. É exatamente sobre isso. Aqui, Cristiane, eu quero que você fale bem, fale mal, mas acima de tudo, fale o que você achar coerente para falar. Exatamente, é por isso que nós colocamos Eixo Sem Censura. Okay. E para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero perguntar como a Cristiane, de onde ela veio e como ela chegou nessa jornada social que você já vem trabalhando, como se fosse seu propósito de vida, talvez. Sim. Poderia chamar? Então, eu chamo... Tem karma, né? Tem missão, tem escolhas, tem desígnios. Então, eu vou usar o desígnio. Porque eu trabalhava num local e eu passei um momento muito difícil, de muita perseguição. E uma amiga minha, professora Elci, que já partiu, disse: minha querida, tu ainda não entendestes? Eu disse: o que, Elci? Que tu és como Isaías 41. Tu fostes escolhida no ventre da tua mãe, o ventre que te rejeitou, mas Deus não te rejeitou. Então, tu és isso, tu vais ser perseguida, mas tu vai ter muitas vitórias. Tu vai ter que o trecho diz, né? A pequenininha de Jacó, o ventre de rejeitou, não te rejeitei, eu te seguro com a minha mão, Deus, né? Uhum. Com a minha mão direita, te digo, não estás só, estou contigo. Não vou te abandonar, eu sou teu Deus. Então, eu ficava assim, penso até hoje, que é assim, que ele vai estar seguro na minha mão, me dando forças para fazer os embates, para lutar pelas causas que eu acredito, para fazer o bem e sem expectativa de retorno. Eu uso uma outra frase que eu gosto muito, de uma menina em Lourdes, que ela teve uma visão e depois ela se escondeu. Ela espalhou para o mundo a visão de Lourdes e ela se escondeu depois. Não queria tocar no assunto, nem que descobrissem que ela era a pessoa que tinha tido as visões, tão celebrada. Mas por quê? Ela dizia: eu sou como uma vassoura. Eu tenho que ser usada, faço meu papel, depois volto para o meu lugar, que é atrás da porta. Então tem um pouco isso comigo, que não é bom para uma candidata, para um político, né? Em campanha. Mas na vida, muitas vezes, eu me comporto assim. Eu quero cumprir o meu papel, faço meu papel, que é me posto naquele momento, para aquela época, para aquele ano, para aqueles 2 anos, 3 anos, depois eu volto para trás da porta. Tá tudo bem. Porque eu acho que, não por timidez, não, porque eu cumpri um papel. Cumpri o que eu tinha para fazer. E tá tudo bem voltar para um canto, porque vem outra missão, outra tarefa, algo que me move. E nesse mover eu vou fazendo sem expectativas. Porém, eu acho que a gente tem que ser mais útil. Eu acho que ser candidata e ser eleita, caso, vou ser muito útil para continuar fazendo o que eu faço. Mas se não der, para mim tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que tudo tá bom.
porque por ter essa religiosidade forte, essa espiritualidade muito forte, eu creio que o dia de amanhã está tudo bem, que a gente tem que seguir e fazer da melhor forma possível sempre o bem e incomodar, porque tem coisas que para fazer o bem você tem que passar por cima de brasas e aí incomoda. Incomoda, com certeza. Eu costumo falar, Cristiane, colaborando um pouco com a sua fala, que se o bem fosse tão audacioso quanto o mal, nós estaríamos num país, num mundo, numa sociedade muito melhor. Agora, o bem muitas das vezes se cala, o bem não se expõe, o bem aceita mesmo que indignado. O mal não. O mal ele não tem nada, ele só tem a maldade. Mas ele vai lá, perspicaz como ele é, e ganha espaço. Sim, então que mais pessoas do bem, mais pessoas que têm essa vontade de ajudar ao próximo, de compreender a consciência da vida, que mais pessoas assim possam vir como candidato. É como você colocou, você vem e se estiver dentro dos seus desígnios, essa hora vai chegar. Muitas das vezes a sua contribuição é de uma outra forma e está tudo bem. Está tudo bem. Eu gostaria que você compartilhasse com aqueles que não a conhecem ainda um pouco da sua história que você estava me contando, que é muito linda, desde quando você veio lá da adoção. Sim. Quero que você traga um pouco disso, sim, porque isso fala muito sobre quem você é hoje. Sim. Depois eu falo uma frase de Martin Luther King que lembra a sua fala, mas assim, eu sou uma mulher adotada, órfã hoje, mas tá tudo bem. Fui adotada com talvez 48 ou 24 horas de nascida, não sei. Uma enfermeira chegou com a minha mãe e disse a ela, tem uma menina lá na Balbina que ninguém quer. Minha mãe catou um pano e me pegou lá, levou para casa, me colocou numa redinha, meus olhos não abriam, ela fez uma promessa católica, ela, né, para Santa Luzia. Pagamos quando eu tinha 33 anos, juntas, numa procissão que ela me levou. E ela me pegou para adotar e estava grávida de 2 meses e ela não sabia. Daí minha mãe tinha um menino adotado de 2 anos, eu com 1 aninho depois e a minha irmã com 2 meses. A diferença entre mim e minha irmã, a primeira filha biológica da minha mãe, é de 8 meses. Então eu tinha 3 bebês e fui morar numa colônia agrícola. E lá eu fui criada com muito amor, uma situação de... Meu pai praticamente um trabalhador escravo, porque ele recebia um rancho para cuidar daquele sítio e ele era só isso. E então meu tio que ajudava a minha mãe e meus pais, ele tem uma fase incrível. Nós crianças, a pessoa, né, nós não lembramos da nossa primeira infância. E eu lembro só de um fato, de um momento da minha vida, que a minha mamada não tinha leite nem açúcar. Era só massa. E eu esperava o papeiro da minha irmã para eu sentir o sabor do leite e do açúcar. Mas a minha mãe não podia dizer nada, porque ela não era ela que proporcionava a mamada minha e da minha irmã, nem meu pai, era meu tio. E o dia que eles puderam proporcionar leite, foi para todo mundo, para todos de casa. Então, são memórias muito, muito fortes, muito... Me entristecia, hoje não. Hoje prevalece o dia que eles puderam dar leite e açúcar para todos os filhos. Eram 5 já, 4, depois veio a caçula. E isso me fez muito bem. E a caçula nós tornamos ela bem tola na época, porque nós fazíamos todos os dengos da minha irmã. Mimamos ela de todas as formas. O que ela é hoje é fruto nosso. Então a gente tem que aguentá-la porque a minha irmã era mimada demais. Todos os irmãos, assim, a gente passou por tanta dificuldade, mas éramos tão amados que a gente guardou tudo para aquela menina. Nós fizemos um mal danado para aquela mulher hoje, que é da minha querida irmã Fabiola. E para além disso, eu lembro também que me trouxe um pouco de cultura. Meu pai era analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, e meu pai dizia, menina, lê o jornal para mim. Aos domingos eu tinha que ler o jornal para ele. Tinha que ler tudo, esporte, cultura, página policial, internacional.
a época do Ayatollah Khomeini. Eu sabia tudo que estava acontecendo ali naquela região. Enfim, eu tinha que ler o jornal e isso me deu cultura. E um despertar para o estudo. Então eu estudei, mas meu pai dizia, quando eu cheguei no ensino médio, meu pai dizia assim, tá bom, já estudou demais, chega, não precisa fazer mais nada. Vai arrumar um emprego e tá bom. Isso daí era na época do magistério? Era... Não, nem fiz magistério, fiz Escola Técnica Federal, mecânica. Então eu sabia cuidar de motor de carro, tirar o carburador, a época do carburador do Fusca. Eu conseguia tirar o carburador, limpar o carburador, colocar o carburador de volta, me queimar muito, mas está tudo bem. Daí eu terminei meu ensino médio e resolvi fazer faculdade. Fui fazer o FAM, fiz pedagogia e, enfim, terminei e aquilo me foi muito gratificante. Mas eu trabalhava, eu tinha que trabalhar, estudar e chegava na classe muito cansada. E sempre eu baixava a cabeça e o pessoal se preocupava muito. A Action está dormindo, ela está dormindo. E eu lembro que um professor disse uma vez, não se incomodem com ela, porque ela aprende por osmose. Porque na prova ela vai tirar nota e vocês não, então deixem ela para lá. Mas na verdade eu não dormia, eu ficava ouvindo os professores e eu tinha uma capacidade de assimilação. Se eu lesse o início de um livro, meio, fim, eu já quase que queria entender tudo que estava escrito naquele livro. Tinha alguns autores que não dava, mas alguns autores dá para fazer Isso é incrível, tá? Essa compreensão. Alguns autores dá. E eu, a partir de então, atuei em vários movimentos sociais, devido à igreja também, apaixonei por Jesus Cristo aos 12 anos, 13, 14, 15, 16, eu fui atuar na comunidade, pelas comunidades eclesiais de base, SEBs, uma igreja mais viva, mais atuante, não contemplativa. Depois fui atuar com meninos de rua. Eu estudava na escola técnica, quando eu encontrava muito menino cheirando cola, vendendo picolé, e aquilo me chamava a atenção. Então eu encontrei com outras meninas, outras pessoas que também passaram a atuar como educadores de rua para meninos de rua. E quantos anos você tinha na época? Eu tinha 16, 17 anos. E essas meninas, Lauriette Braga, partiu, minha melhor amiga. E Rita Bacuri, Ednelza, enfim, um grupo de jovens que acreditavam num outro mundo, num mundo possível. Porque a rua, ela é um submundo. O crime é um submundo, a rua é um submundo. Porque a rua, eles não eram criminosos, era um espaço onde tudo pode. Entendi. Você tem acesso a tudo sem direito a nada. Então, como educadora, eu fui descobrindo muita coisa. Eu fazia pedagogia, então, Paulo Freireana e Piagetiana, escola aberta, escola sem muros, enfim. Então, aquilo tudo eu vivia na rua, eu vivia com os meninos de rua. Começou as galeras, fomos para os bairros. Deu para chegar junto desses meninos também, como educadora, sempre como educadora. E como educadora, eu viajei o Brasil quase todo. Conheci Santa Catarina, Florianópolis e alguns municípios. Conheci Salvador, tive que ir como educadora. Me dava uma passagem, eu ia explicar para os outros educadores de outras cidades do Brasil como abordar um adolescente, como abordar um adolescente que usa drogas, como abordar uma prostituta, como abordar... enfim, Petrópolis, no Rio de Janeiro, eu fui como educadora de rua, já falei em Salvador, São Paulo. Então, assim, eu pensava, Deus, como é que uma menina, vinda de onde eu vim, da condição que eu vim, tô aqui nessa cidade, tô aqui em Salvador, tô aqui em Florianópolis, estou aqui no Rio de Janeiro, estou aqui em Brasília. Então, para mim, tudo era muito desígnio, tudo é muito coisas que você não só de você seria impossível, né? Impossível, né? Algo sobrenatural. Sobrenatural. Mas foi me enriquecendo, mas eu procuro sempre manter o pezinho no chão, porque era só como educadora mesmo, né? Então, eu tinha que
só expor, explicar, ó, a abordagem assim, tal. Então, depois eu voltei mais para minha família, porque eu abandonava muito a família, pai, mãe, irmãos, para estar na luta, para estar com os meninos de rua, para estar com as pessoas menos favorecidas, pessoas em vulnerabilidade, pessoas que passavam dificuldade. Se a gente não tem comida, então vamos embora dar um jeito de arrumar comida, vamos comer junto. Não tem prato, ou se tem prato, não tem colher, vamos comer com a mão, vamos. E aquilo me instigava, porque talvez o que meus pais passavam me revoltava. Meu pai trabalhava por um rancho, então eu vi aquilo tudo desde menina, muito da idade tenra, né? Ninguém se desfaz das teorias avós que bebeu, ou seja, eu não me desfiz do que eu passei quando criança. Então aquilo me deu uma compreensão de que haviam dois mundos na minha cabeça, dos que tem e dos que não tem. Eu nunca tinha lido Marx, mas está no livro de Marx, e eu fiz a bola. Tem, não tem. Eu era dos que não tem, então vou ajudar só quem não tem. E vamos aí para a luta, para a guerra. Uma guerra sem armas, uma guerra sem agressões, mas uma guerra de posição, por aqueles que não têm, marcar posição. Eu fiz isso a vida toda e inclinei para a política depois que eu tive meus 2 filhos. Minha filha tinha 3 anos, meu filho 5 anos, e eu fui atuar por um partido, ligar a minha luta à questão partidária, a questão de estar no parlamento, para que talvez tivesse mais voz. Depois eu desisti e voltei de novo, e estou agora no Partido dos Trabalhadores há um bom tempo, e me alegra muito, me sinto mais aceita como mulher periférica, negra. A minha história eu não fico contando, como eu estou contando aqui, para ninguém, é muito particular. Eu não gosto muito de contar, me emociono, porque à medida que eu estou falando, estou lembrando de muita coisa boa, muita coisa linda, muita necessidade. A roupa era de Natal, aquela tinha que durar até o próximo Natal, mas o amor que meus pais dispensavam a mim e a meus irmãos é assim, sem medidas. E isso é muito lindo. E dá vontade de, quando você é amado, você tem que dispensar amor, você dispensa amor. Então, eu não julgo muitas pessoas, sempre digo, você é aquilo que você foi. Então, você encontra alguém que é muito duro, muito bravo, muito ruim. Não, essa pessoa tem um passado. E o que ela passou é o que a faz hoje. Né? Então, a gente não costuma julgar, não gosto de julgar, nem pela aparência e nem quando eu estou convivendo. Porque sempre tem algo que a pessoa não fala, não explica. Às vezes nem ela sabe que ela tem um trauma de infância, que ela passou por algo que ela não conseguiu superar. Daí a importância, sim, da psiquiatria, da psicologia, é importante que você também se descubra, né, as tuas neuras. Tem coisa que fica no teu psiquismo, fica no teu psique, e tem que ser aberto, tem que ser, e você não lembra, você não traz, você passou. Algumas coisas você lembra, é mais fácil até de superar, outras não. Como que você vai resolver um problema que está tão guardado dentro de uma caixa, escondida, e você não tem consciência daquilo, mas está pesando de alguma forma, né? Muito. Freud entendia muito sobre essas inconsciências da vida humana. Sim. Quando você ligou a tua ação de ajudar o próximo de alguma forma, foi somente depois que você teve os teus filhos que você se conectou com algum partido, ou você, na época já da escolarização, da faculdade, já tinha uma conexão ideológica com algum partido? Não, eu sempre... Ajudar ao próximo é uma coisa que eu tenho desde... Acho que, creio que nasceu comigo, aquela coisa que a Elci falou para mim, a professora Elci, que eu não entendia o que eu era, né? Eu lembrava muito esse trecho para ela, que o vento que me rejeitou, mas Deus não me rejeitou, então ele ia estar comigo e eu tinha que fazer sempre alguma coisa pelos outros. E eu sempre fazia, aos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e fui para a partir dos 33 anos. E meus filhos já, mais, aos 35 anos, meus filhos já grandinhos, e eu só fiz linkar a minha atuação, as minhas ações, as minhas decisões, a minha opção
por classe, por uma classe social, à vida partidária, né? Hoje, eu sou ainda católica, tenho muitos amigos evangélicos, não tenho preconceito com nenhum tipo de religião, banda, espírita, islã, hinduísmo, até porque eu sou muito fã do hinduísmo, não conheço a fundo, mas sou muito fã de Gandhi. E por conta disso, eu vivo atenta a me defender, porque por ser negra e mulher, você, em qualquer lugar, em qualquer partido, em qualquer canto, você de alguma forma te embotam ou tentam te tornar invisível. Mas eu, então, não sou a quietinha, não. Eu faço, tô aqui, vou fazer, marcar posição pelos meus, que são as pessoas mais humildes, são as pessoas da periferia, são as pessoas das favelas, são as mulheres, são os negros, são a comunidade LGBT, mas eu faço isso com muito silêncio. Eu não sou de fazer barulho, não gosto de foto. Se eu posso ajudar alguém a bater foto, eu odeio, não faço foto, não peça isso. Ah, mas você é candidata, não vou não quero nem estar aí, se eu consigo alguma coisa, né? Eu não gosto de divulgar esse lado. Acho que porque é a nossa situação, talvez pelo que eu passei, né, da condição dos meus pais. Então, era tão doído, era tão ruim, ter que esconder o prato dentro do fogão, minha mãe costurar até tarde da noite com uma lamparina ou com um candeeiro, para que a gente tivesse que comer. Então, não celebro isso de uma forma para me dar um retorno, para me aparecer. Não, isso aí tem que ser no silêncio muito grande. Penso assim e quero agir assim e ajo assim. E creio que eu não vou mudar, porque eu não sou jovenzinha, apesar de parecer brincadeira. E, você está ótima, mas jovem, o importante é a mentalidade. A mentalidade. Então, eu não costumo, não gosto. Mas eu acredito que se a gente não serve para servir, tem que servir para servir. Mas serve para viver também. Todo mundo tem que viver. E uma forma saudável de viver, sim, talvez seja... Sabia que eu experienciei essa contribuição com o próximo na minha vida há 7 anos atrás, mais ou menos. E eu nunca tinha sentido o que eu senti. Eu falei, por isso que grandes pessoas se doam para fazer tudo pelo próximo, porque você recebe algo que é fascinante. É diferente. É uma troca de amor. E o mundo precisa de amor, minha amiga. Com certeza. E o mundo precisa conhecer pessoas com uma história como a sua, uma mulher negra da periferia, adotada, mas que vai lá, se posiciona, ajuda. Imagina aquelas pessoas que pensam em ajudar somente quando sobrar. Nossa. Então você vem, quebra esse paradigma em trilhões de possibilidades. Para ajudar não precisa de nada disso. E assim, às vezes, eu tenho experienciado também isso muito ultimamente. Muitas pessoas, somente os idosos, às vezes não querem, estão sofrendo tanto e precisam de um abraço. De um carinho, que você tome um café da manhã com eles. Basta isso para... Outro dia, uma senhora, Lúcia, falo o nome dela porque ela é muito pública, ela gosta muito que eu fale o nome dela. Ela estava acamada, com depressão, e ela vendia bolo dentro de ônibus, no shopping. Ela é uma pessoa muito virada até os seus 70 e poucos anos. 72. Aos 74, 75, 76, ela vai decaindo. E eu resolvi tomar um café com ela. E a filha dela me disse, Cristiane, no outro dia ela levantou. Levantou, fez o café da manhã, mudou. Ela precisava, não era de mim, era de qualquer pessoa que desse, conversasse, brincasse, desse atenção. Então, onde eu trabalho, tem assistentes sociais, pedagogas, e uma das nossas ações é ir com os idosos, com as idosas, fazer visita para tomar café, para brincar, conversar, acompanhar até o médico. Muitos não tem ninguém para acompanhar, mas
E tudo muito caladinho. Aqui eu cumprimento a Janete, a Madalena, a Orlane, que são pessoas que fazem isso. E é incrível, assim, como isso é gratificante. Isso não envolve nada material, mas é maior que o material, eu tenho descoberto. Mas o material faz parte, mas é em silêncio, né? Excelente. E da frase de fazer o bem. Martin Luther King, da frase que eu falava antes, né? Tem uma frase dele que é assim: se em algum lugar do mundo alguém estiver sofrendo injustiça, isso repercute no mundo todo. Se uma pessoa estiver sofrendo injustiça, o mundo todo está como se fosse uma energia que reverbera para todo lugar. Então a gente tem que combater a injustiça onde ela estiver, da forma que ela for, com quem ela estiver. A gente tem que combater, porque isso reverbera no mundo todo. Hoje teve uma mulher na Espanha, brasileira, que a feminicídio é uma coisa que foi assassinada com 22 facadas. E está reverberando no mundo todo. Enquanto às vezes uma mulher no Brasil é morta e o silêncio é total. Mas talvez por ser na Espanha, mais reverbera no mundo todo. Mas se fosse qualquer coisa que aconteça, reverbera sim, porque é uma energia que vai passando e aí o mundo fica triste, fica mal, Exatamente. Fica doente. Segundo a física quântica, nós estamos todos conectados dentro de uma mesma energia. Sim. Então é impossível alguém estar sofrendo e eu estar bem de uma forma plena, né? Talvez por isso que tem aquela frase que fala que a felicidade não é deste mundo, né? Talvez seja por conta dessa incapacidade do ser humano perceber que se o outro está bem, eu estou bem, se ele está mal, de alguma forma aquilo me afeta. Sim. Né? Seja ela através de uma guerra, seja através do feminicídio. Falando em feminicídio, Cris, permita-me chamá-la de Cris. À vontade. Falando de feminicídio, eu tenho percebido que o número de feminicídios ele tem explodido. O que você acha que está acontecendo? Isso está sendo mais exposto? Sempre aconteceu? Ou realmente teve um acréscimo nesse sentido de agressão contra a mulher? Teve um acréscimo. Eu acredito que quando você tem um governante, um líder, como nosso presidente passado disse, né, você não merece ser estuprada porque você é feia. Então isso diz para os homens, para muitos homens, nós podemos fazer tudo com as mulheres. Então, quando um líder fala alguma coisa, uma liderança nessa posição, que vai sair em toda a imprensa, que vai... Então, tem cabeças, tem mentes que precisam apenas de um pequeno empurrão para soltar um lado que nós temos muito instintivo. E nós temos, eu acredito nisso, o bem e o mal está aqui dentro da gente. Ou se alimenta mais um ou mais outro. Então, quando você pega alguém que ajuda a alimentar mais um lado, que é esse lado violento, agressivo, possessivo, que pensa que tem o direito de matar a mulher, ele vai matar. Então, eu acredito que explodiu, porque no mundo hoje, no momento histórico, explode um lado muito instintivo, muito um retrocesso muito grande na humanidade. No Brasil e em muitos países, em muitos locais. Sinais dos tempos, sim, num tempo aonde historicamente, como se a história fosse cíclica, né? A história ela tem então a gente está talvez num momento de decadência da humanidade. Então nessa decadência, não só você deixa expandir esse lado da violência contra a mulher, principalmente, mas também os preconceitos, o racismo, tudo que é de ruim prevalece, como nós estivéssemos numa época tão distante que pensávamos superada, né? Que nós começamos a superar lá na década de 80, de 90, 2000, e você volta para uma era muito, muito retrocedente. Com retrocesso, biblicamente se fala, o amor está esfriando, como se o amor de fato estivesse esfriando. Então, se o amor esfria, e nesse esfriar, as pessoas se tornam mais duras, mais desumanas. Penso que a tecnologia, ela traz muitas coisas boas, mas também traz uma frieza
onde é você e um celular, você e um notebook, você, enfim, e o outro. Você para de olhar uma planta, você para de olhar um pássaro, você para de olhar um ser humano. Se você não tem a capacidade de olhar para um animal, Deixa de ouvir, né? Deixa de ouvir, a escuta. Gosto muito de um filme, Forrest Gump, que ele Adoro esse filme. Ele inicia com um saco plástico que vai voando. E é isso, a atenção, e prende a gente naquele saco plástico que está voando. Ou seja, se você der espaço, tudo quer te dizer alguma coisa. Mas tem que ter silêncio, tem que ter escuta, porque se você não escuta, você não consegue perceber a beleza da vida. E tem espaço para a felicidade, para a beleza da vida, se você der condições para que isso prevaleça. Então, alimente mais o lado bom, né? Porque é uma guerra entre nós. É uma guerra. Dentro de nós. Tem uma frase que fala que quando eu mudo, tudo muda. Talvez seja essa a percepção, né? Essa percepção. Se eu começar a olhar para o bem, a praticar o bem, a contemplar mais aquilo que é dado de todas as formas, seja ela de uma forma material, espiritual, através do meio ambiente, né? Tudo, a contemplação ela acontece de uma maneira mais exponencial. Cris, você tem uma bandeira dentro dos seus projetos que é a questão da moradia. Sim. E a moradia, ela, historicamente, isso não é uma questão apenas Brasil, é uma questão mundial, ela se arrasta desde o início da humanidade. Uhum. No Brasil, isso também não é diferente, e no estado do Amazonas, isso piora um pouquinho mais. Sim. Em que momento que você foi colocado, ou que você percebeu, ou como que você encontrou, como você encontrou esse projeto na tua vida? Uhum. Quem encontrou quem, na verdade? Assim, eu estava num movimento de mulheres que sofrem violência, eu queria entender a Lei Maria da Penha, eu queria ser útil para discutir a violência, combater a violência às mulheres. E daí as meninas que me procuravam, elas traziam dois problemas. A violência e estavam numa ocupação, numa invasão. Vou usar um termo não politicamente correto, Uhum. porque as pessoas não gostam. A gente que fala, Uhum. as pessoas não gostam. Elas não gostam de ser chamadas de profissionais de sexo. Agora, eu sou prostituta. Então, eu sou muito assim. Eu vivo no meio desse povo. Então, eu falo a língua que conecta, que conecta, né? E aí, eu passei aí e vi que não era tão difícil. Que tinham reintegrações de posse liminares que podiam ser revistas. Que o juiz não era um ser do outro planeta, que a gente podia chegar até o juiz e conversar com o juiz, e que a gente podia propor um advogado para segurar aquela liminar. Então nós conseguimos desfazer 2 reintegrações de posse, conseguimos que um juiz liberasse aqui na capital, a comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras. O juiz, pela primeira vez, foi na comunidade. Caramba. Viu 2.000 pessoas assim, morando naquele local urbano, e mediu e permitiu. Liberou a área para a população. Uma área grilada, creio eu. E eu estava participando diretamente disso. Então, daí eu passei a atuar na questão do direito a ter a terra. A terra para morar. Certo. Manaus, o Brasil e no Amazonas, parece que nós vivemos ainda muito forte as 6 Marias, lá de 1900 bolinha. Ou seja, tem proprietários que não existem mais, então vai alguém grila a terra, em Manaus isso. Então a gente nós conseguimos, eu, Milena, Dona Ana, Ana Ramos já faleceu, algumas meninas, que nós mulheres pudéssemos ser lideranças também no movimento de moradia, também na luta pelo direito a ter a terra e a moradia. Primeiro é a terra, depois a moradia. E isso foi tão forte, ver que o medo das pessoas era não buscar o seu direito legal, elas iam muito pelo ilegal, ou pelo político que depois vinha e liberava a área. Uhum. Então, não, eu busquei um direito legal, é possível, Então, vamos embora e vamos fazer essa luta. E eu me encontrei dessa forma, e foi onde eu investi muita energia até hoje, e não
fico quieta, não fico parada. Tem programa, tem projeto de habitação, então bora trazer para Manaus, para Amazonas, vamos colocá-lo em prática, vamos fazer nosso papel, que é muito burocrático, mas dá trabalho, então vamos trabalhar e vamos ajudar a ter casa para o povo, porque resolver não tem como, porque os movimentos sociais que atuam nesse campo, a quantitativa é bem pequena do governo federal, mas já é alguma coisa, válido, é maior para as prefeituras e está certo, que as prefeituras façam bom uso desse recurso, Minha Casa Minha Vida, e nós, do movimento, também façamos bom uso e construamos as casas, os apartamentos, as moradias. E tiremos as pessoas das áreas de risco, tiremos da casa do pai, da casa do sogro, da sogra, eu digo sempre para o povo, né? Quando começa o relacionamento, são flores. Daqui a pouco a moça não sabe mais, não acorda cedo, não lava a roupa, uma preguiçosa, começa os atritos, normal. São famílias, são núcleos de famílias diferentes. É diferente, então tem que, de fato, ter o seu canto. Então, a gente ouve tudo e procuramos atender nesses casos. Aglomerado familiar, pessoas de área de risco, pessoas que não têm condição de pagar aluguel, mulher chefe de famílias, pessoas PCDs, enfim, a gente procura atender esses casos mais críticos dentro dos tantos, porque no Amazonas nós somos mais de 150 mil famílias que moram de forma indigna. Caramba! Então, nós temos que fazer alguma coisa. O governo federal faz alguma coisa, o Estado já fez mais, quero dizer isso com muito respeito, já fez muito mais, a SUAB já foi muito mais ativa, né? A prefeitura tem feito alguma coisa, quero dizer que a prefeitura mobiliou, né? Uma entrega agora, achei muito bacana, parabéns, né? Eles tinham mobiliado os apartamentos, coisa que o movimento não tem condição de fazer e que o Estado não tinha feito ainda. Mas o importante é trazer essa dignidade. Para mim, a moradia é uma porta de entrada para outras políticas públicas. Então, vou estar sempre nesse embate. Se aparecer depois outra coisa como missão, eita, vou lá. Vamos Enquanto lá. tiver vida, estamos vivendo, né? A gente morre atirando no bom sentido. Acho que eu vou morrer atirando, no sentido de fazendo alguma coisa, fazendo embate, fazendo bem, sem nunca usar uma arma, sem nunca usar nem palavrão, eu não gosto. Evito. Mas sou braba, quando estou braba. Não pisa no meu calo. Não pisa, eu fico muito braba. Cristiane, você percebe que nessas invasões, né, que entram com pedidos de desapropriação, a gente sabe, e aqui quero ter a liberdade para falar, que existe o mercado de grilagem. Existe o mercado de grilagem e invasão de terra também. Muitas das vezes, eu não falo isso de maneira geral, mas parcial, que muitas das invasões de terras acontecem de maneira criminosa, Sim. Por grupos criminosos. Com certeza. Como que você consegue dividir uma invasão isso você dentro do movimento? Sim. Como que você consegue chegar lá e perceber que é uma invasão que aconteceu por pessoas que de fato querem uma moradia, um pedaço de terra para construir sua casa, ou uma invasão que ela é criminosa? Como que você consegue perceber? Ou se você já percebeu? Eu já saí do processo de invasão. Muita gente precisa. Muita gente que está na ocupação não está porque precisa. Tem um comando que a gente não vê, que a gente não sabe quem é que comanda. Mas a população está lá. Tem aqueles que não precisam, que fazem expediente para comércio, e tem a maioria que precisa. Até porque tem um fato que é diferente do Brasil todo. Os haitianos, com o terremoto, foram para onde? Para o Amazonas, vieram para Manaus. São Paulo e Manaus vieram os haitianos. Quando da grande cheia de 2022, se não me falha a memória, isso para contar fato recente, porque Manaus está, segundo o Instituto de Geologia do Brasil, desse ano 2026, é a cidade mais favelada do Brasil. Pode pegar lá, Instituto... Tem 4 das maiores favelas entre as 10, né? Entre as 10. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Vou citar a Cidade de Deus porque é a primeira, né? Então, o que acontece? A gente esquece que nós tivemos uma grande cheia e o povo ribeirinho veio para Manaus e para Novo Airão, Manacapuru. Nas estradas, nas vicinais. Estão lá, sem energia. A grande estiagem.
que abalou demais nosso estado. Para onde esse povo foi? Manaus. O que é Manaus hoje? Estava passando Fantástico há 2 anos atrás. A maior ocupação da América Latina está em Manaus. A tarde de viver melhor. Sai do antigo Monte Oreb que voltaram e vai até, se perde de vista, são mais de 30 mil, Caramba. 30 mil famílias. Negócio É Monte Oreb, é? Não é mais Monte Oreb. Agora Mudaram o é nome. Nova... Mas só mudaram o nome, a Só localidade é a mudaram o nome, mesma. a mesma. E assim, é muita gente de fora. Na época do Monte Oreb era assim, os haitianos, os venezuelanos, os indígenas, os amazonenses de Manaus, mas a maioria era esse povo vindo da cheia, depois agora da grande seca, e Manaus é isso. Então é um fenômeno só nosso. Nós temos em São Paulo um fenômeno de moradores de rua, depois do Covid, que também tem em Manaus. Se você for na periferia, tem um povo bebendo demais, que não tinha mulheres, e morador nas paradas de ônibus. Foi tudo depois do Covid, ou seja, o psicológico, o psiquismo das pessoas foi afetado. Ainda não se teve um estudo, não se tem, porque a ciência ela não é tão rápida assim para acompanhar fenômenos tão rápidos como o que o Covid deixou, como que Manaus é hoje. Se Manaus é hoje a cidade mais, instituto não é o IBGE, é esse outro instituto, Instituto de Geologia do Brasil, pode ir lá e entrar. 2026, né, 2025 nós estamos em segundo lugar, hoje nós estamos em primeiro. Por conta do quê? Dos fenômenos. A questão ambiental. Quando você destrói a floresta, quando você mexe no meio ambiente, quando você agride o meio ambiente, dá uma resposta. É isso. E a resposta é a cheia do sul e a seca no norte. Porque a América Latina, toda a América do Sul, toda fica dependente da Amazônia. Esse desmatamento repercute devido aos rios voadores. Então, pesquise isso. Rios voadores, o que causa a destruição da floresta. Nós não somos o pulmão do mundo. São as algas, sim, são as algas, mas a floresta em pé ela tem uma importância fundamental para os rios voadores. Logo, se descontrola os rios voadores. Logo vai encher num canto e secar no outro. Então, tem que ter pesquisas. Né? Eu não sou uma catedrática na área, mas na pele eu sou, porque todo mundo é, né? Porque quando está seco, a fumaça, quando eles tentaram tacar fogo ali na BR-319, em Iranduba e Presidente Figueiredo, na estrada, para fazer o quê? Pastos. Meu Deus. Né? Pastos, porque a boiada tinha que passar. Então, a seca fez com que qualquer risquinho queima tudo. E aí está em Manaus, que ficou um caos e as pessoas passando muito mal. Ou seja, repercute na saúde pública, repercute no idoso que falece, repercute numa criança que pega uma asma. Enfim, vamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, vamos entender que tudo está conectado. Ou seja, somos holísticos, né? Segundo a física quântica, o homem é um ser holístico. Exatamente. Ou ele está cuidando de tudo muito bem, ou ele, vou usar um termo bem popular, se ferra em todos os sentidos. Exatamente. Falando ainda sobre moradia, Cris, eu conheci recentemente, eu não conhecia de verdade, eu recebi aqui o Denis, que foi o ex-superintendente do INCRA, e ele falou do Minha Casa Minha Vida Rural, que também vocês têm uma atuação dentro dessa semântica do projeto. Como que acontece isso? Vocês recebem algum recurso do governo federal? Tem um cadastro? Como que acontece esse movimento e como que vocês destinam, por exemplo, o município? Qual a atuação? Quantas pessoas vocês já beneficiaram? Assim, é uma linha do Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem 3 linhas Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é FAR, que é para as prefeituras, ou governo do estado. Minha Casa Minha Vida construtoras, que são para as empresas, e Minha Casa Minha Vida entidades, que é uma parcela bem menor, né? E o entidades é para associações, movimentos sociais que tenham CNPJ, é muita exigência, mas esteja regular ali, e ele pode apresentar no urbano ou no rural. Como nós não temos aqui
o MST, outras organizações muito voltadas para a questão rural. Então, nós da União Nacional para a Moradia Popular, MLM, CONAM, podemos apresentar propostas no rural. E quando a gente fala em rural, a gente quer ir onde a gente atua. Por exemplo, nós temos um grupo de meninas que atuavam, mulheres que atuavam em Silves, levando absorvente, conhecendo a comunidade. Então, tem atuação? Tem. Então, a partir do material que a gente manda, de fotos, de atuação, manda a proposta. Você passou porque está com a entidade redonda. Manda a proposta. Então, a proposta foi aprovada. Então, inclui as famílias. Quem são as famílias? As que estão, no nosso caso, em Silves, no Beiradão. Sim. As ribeirinhas. A prefeitura entra com a documentação da terra, porque aquela terra lá é municipal. Se for do governo do estado, é da SECT. Então, em Coari agora, a SECT que vai estar dando o documento da terra. Então, o projeto foi aprovado lá. Então, nós já atendemos, na versão passada, 500 famílias de diversos municípios. Hoje, nós estamos atendendo 1.150 famílias em diversos municípios. Isso é a União Nacional para a Moradia Popular, da qual eu represento no Amazonas. Mas ela tem 19 estados da federação. Então, é muito bom. É muito gostoso você ir lá na área rural, na área indígena, não aquela que está lá tranquila, ainda tribalizada mesmo, aquela lá deixa quieto, só gosto de ir lá para comer um chibé com eles, ouvir as histórias, ouvir a língua deles. Mas naquelas que não estão mais, pode ser construídas unidades, nos quilombolas, nos ribeirinhos, da agricultura familiar, nos assentados da reforma agrária. Então, é essa população que nós podemos atender. E nós temos hoje, vamos somar para mais de 1.600 ao todo, né? Desde quando eu sou Minha Casa Minha Vida, no Amazonas, mais de 1.600 famílias atendidas por esse programa. Em todo lugar que você possa imaginar. Santo Antônio do Içá, que é muito longe, São Gabriel da Cachoeira, está lá um alô pessoal do Torodugo, né, Dr. Frazão e toda a sua família, que atua lá em São Gabriel, Manacapuru, Silves, vai agora para Parintins, vai para Urucurituba, Urucurituba já está acontecendo, vai para Urucará, Coari já tem, vai ampliar em Coari, enfim, é muito diverso, são muitos locais, muitos municípios. Muito atendimento. Muito atendimento, através de um programa do governo federal, que é elogiado no mundo todo, né? Uma política que alguns países, inclusive da Europa, querem conhecer um pouco mais, como muitas vezes o Brasil vai em algum local para conhecer, para aplicar, né? no Brasil e vice-versa. Então, acho que tem de bom no país, a gente tem que colher. O que tem de bom no Brasil, também outros países têm que dar... Reconhecer, não digo copiar, mas moldar para o seu país, para atender a sua população. Muito legal. Nós temos aqui no Amazonas, e tem críticas sobre isso, diversas ONGs, que recebem muito e pouco se faz. Eu vou citar aqui uma, porque eu tenho dados, né, que é a FAES, Fundação Amazônia Sustentável, que, se eu não me engano, ano passado ela arrecadou mais de quase 300 milhões. Nossa. Né? Muito se foi criticado na CPI das ONGs pela falta de transparência por aquilo que deveria ser aplicado em projetos que, de fato, têm uma capacidade de melhorar a vida do cidadão. Aqui, Cristina, dentro desse programa, eu busco entender por que o estado do Amazonas, com tanta riqueza, não consegue melhorar os índices daqueles que fazem a Amazônia, daqueles que moram na Amazônia, daqueles que poderiam ter uma vida muito melhor. Então, como que um estado tão rico consegue ter índices tão miseráveis? Pegando isso como propositura para essa discussão, e você citando aqui que o seu recurso, né, fazem parte de uma parcela do recurso que é muito menor quanto comparado com os outros, você se sente de uma certa forma impotente de ter muitos recebendo muitos recursos e fazendo talvez pouco com aquilo que talvez estivesse nas mãos de pessoas como você, faria-se muito mais? Existe assim algum tipo de sentimento social mesmo, de revolta, da forma como isso é integralizado de alguma forma? Isso é tão forte que, assim, eu não vou dizer que reconheço algum trabalho
da FAZ, se estivesse na estiagem ou nas grandes cheias, Manaus não estava, a gente tinha explodido como explodiu. Então, o povo ribeirinho, que é o que mais precisa, acredito que, não estou criticando a FAZ, estou usando como exemplo, Pode criticar se quiser, tá? Essas ONGs poderiam fazer mais e manter essa população onde elas gostariam de estar, mas não. Então, inclusive tem ONGs internacionais, ONGs nacionais, que têm verba do exterior, verba muito mais do exterior, mas cadê o resultado prático disso para a Amazônia? Para o Amazonas. Para a Amazônia como um todo, porque eles não atuam só no Amazonas, mas vou falar do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, ele tem um índice de desigualdade um dos maiores do Brasil, né? A diferença entre aqueles que têm e os que não têm é um abismo, coisa que muitos locais do Brasil está superando. Maranhão é um local onde a gente vê muita superação, Rondônia e outros locais do Brasil. E você vê que aqui nós não, ao contrário, aprofunda-se a desigualdade, aprofunda-se a vulnerabilidade, aprofunda quando você pega o estado do Amazonas, um dos mais miseráveis e é onde tem mais recursos, é um dos mais vistos pelo mundo todo. Então, é um dissenso, é incompreensível, não dá para compreender bem isso, né? Então, quem recebe muito, que fizesse muito, vou dizer um pouco mais não, muito, que usasse recursos para isso. Eu sou de um movimento de Mulheres por Moradia de Orquídeas, nunca recebemos uma emenda, nunca recebemos nem o Mesa Brasil, nunca recebemos. Por quê? Porque nós não temos CMAS. Porque o CMAS, infelizmente, podem aqui me processar, tem que pagar. Alguém do conselho para passar a tua instituição lá. Vou receber o que chama do SEBAS, é? CMAS. SEBAS é lá em Brasília. Entendi. E não precisa pagar. Entendi. O SEBAS não precisa pagar. O CMAS aqui é um Conselho Municipal de Assistência Social. Entendi, certo. Tem que pagar minha instituição. Eu disse na cara da moça lá, mano, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, não vou passar. Então, por isso nós não temos emenda, por isso nós não temos isso, nós não temos aquilo. E, do fundo, eu não faço questão. Porque se esse é o caminho, então fique com o seu CMAS para lá. Acredito que a prefeitura e os prefeitos, não estou falando desse prefeito, qualquer prefeito, tinha que ter mais pulso nesse conselho. Elogio aqui o Conselho da Criança e Adolescente, porque é mais acessível, nunca ouvi falar dessa forma de atuação, mas do Conselho Municipal da Assistência Social é dessa forma. Então, é tão pequeno, e por aí vai. Então, e não é só as ONGs, eu acredito que, para além das ONGs, as políticas, os nossos parlamentares, nossos governantes, tinham que voltar-se muito mais para o povo ribeirinho, principalmente aquele povo que não está nem na sede do município, daquela cidade, e nem está nos interiores grandes, né? Que tem que ir por rio e chega lá naquela comunidade, muitas vezes abandonada. E principalmente o povo do Rio Purus, governador, principalmente. O Rio Purus é muito abandonado, como toda, mas essa calha daí chama Quais são muita as cidades atenção. do Rio Purus ali, Cris? Não é Anori, Anori... Codajás, não? Não, Anori... Iburina, esqueci. Beruri? Beruri, Anori. São os 4 municípios que tem nessa calha. Então, eles precisam, de fato, de mais atenção do governo, né? Como também o Solimões, o Médio Solimões, precisa de mais atenção. O Médio Solimões, quando você entra nas calhas, nos furos, chega na comunidade, há muita desassistência e são pessoas que vivem muito distante da sede do município. Às vezes você chega em Parintins e leva, um exemplo, né? Você leva 12 horas. Você, para chegar numa comunidade, você leva 14 horas, Caramba. mais que para chegar em Parintins. E assim é Barcelos, que é bem extenso, Barcelos, e tem comunidades que ficam muito distantes. Entendo as prefeituras, porque o recurso da prefeitura, às vezes, é muito resumido ali. E aí, como é que ele vai fazer assistência e atenção a essa população? Os indígenas têm a FUNAI,
mas também tem muita dificuldade. Mas a população ribeirinha ou a população que está ali naquela comunidade, ela não tem assistência, porque o recurso para chegar até ela é muito pouco. Daí as ONGs podiam fazer esse papel e tem dinheiro, não fazem, eu não sei por quê. É interessante, você olha para essa fala da obrigação de o ribeirinho ter que ir na cidade para resolver, ou para morar, para sair da dificuldade, porque quando os portugueses chegaram na Amazônia pela dificuldade de colonizar, pela guerra, pela luta que eles não ganhavam, o que eles fizeram? Começaram a criar distritos. Aí via lá o caboclo, ia lá no distrito, estava tudo fácil. Tinha uma carne para vender, tinha um negócio, não precisava plantar, não precisava de muito esforço, estava tudo muito próximo, açúcar. O que eu vou ficar fazendo na mata, sendo que aqui... E aí os portugueses começaram a casar as filhas, os filhos, com a turma indígena, e foi formando essa miscigenação que nós temos hoje, né? Então você percebe hoje, 2026, uma forma, é uma representatividade da colonização. Sim. O cara tem que sair lá da área dele, que ele gosta muito. Eu convivo com essas pessoas, eu convivo com essas pessoas, e o terror delas é ter que ir na cidade. Bolsa Família. Bolsa Família. O INSS, a Previdência. Tudo eles têm que chegar até a vila, até a cidade. E gasta quase tudo nesse percurso, né? Porque o pouco que eles ganham do Bolsa Família ou do INSS, para chegar lá na cidade, para voltar, é gasto no combustível da sua embarcação. Então, tinha que ser revista a Amazônia. Ela é de fato excepcional, ela precisa... Eu tenho no Minha Casa Minha Vida tem um risco amazônico. Conseguimos passar, depois de muita luta, eu sou do Conselho Nacional das Cidades, então a gente ajuda a construir a política nos debates e na discussão, e nos GTs, e a gente conseguiu passar na pauta do Jader Filho, que era o ministro, o risco amazônico. Ou seja, o recurso para as nossas propostas é um pouquinho maior que das outras regiões do Brasil, por conta da nossa logística. E podia-se pensar tudo isso. O fator amazônico, para quem é Bolsa Família, para quem é INSS, para quem é aposentado, para quem é BPC, para que não tenha que vir até a vila. Porque imaginar o que é sair do local que você gasta 14 horas de barco para vir receber Bolsa Família, para pegar... E eu acho interessante, Satéria e Maués, tem muita gente que não vem. Alguém passa lá, tem um cartão, pode sacar e pode levar e cobra. Então já recebe um valor, com um escambo. Deságio, um escambo, né? Então, tipo isso mesmo, como se nós tivéssemos... Então tem que ter um fator amazônico. Isso, quem foi eleito governador do estado, eu torço aqui pelo Omar, mas sem fazer propaganda, mas torcer, desejar que seja governador, né, uma opção. Mas quem for ser o governador, por favor, o fator amazônico para a nossa população distante. Não é só ribeirinha, tem comunidades que não está na beira do rio. Ela é bem numa área seca, segura e tal, que não vai ter a sofrer com a enchente. Mas para chegar lá na vila, na cidade, que eles chamam de vila, né? Eu ainda chamo de vila, porque eu sou dessa época da vila. Então, para chegar lá, o custo é muito alto. Ou então tem que pegar o cartão até do BPC, e levar para alguém no banco que vai liberar, porque a pessoa do banco, eu acredito, fica até penalizada, de fato, que a pessoa não poder vir. Tem as crianças, há toda uma situação, né? Então, é a Amazônia. Né? Temos que levar em consideração muitos fatores e temos que fazer alguma coisa. O que mais me chama a atenção, Cristina, nós já estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais, mas só para contribuir também aqui, a falta de política de Estado para algo que é uma realidade. Isso não é uma coisa que acontece uma hora ou outra, enfim. Não. É uma realidade, é isso. É exatamente isso. E é a política de Estado para isso. O que é discutido sobre isso? Né? Sem colocar apenas o poder na mesa.
Política de Estado. É superior. Política de Estado. Cris, eu gostaria que você utilizasse deste momento para falar sobre a sua proposta, Cris, por que quem está nos assistindo deveria ir lá na urna e votar na Cristiane Salles. Eu quero que você possa utilizar o momento para, como fala o caboclo, vender seu peixe, Tá né? certo. Vou começar por uma colocação sua. Política de Estado. O que é uma política de Estado? Sou muito didática. Política de Estado é aquilo que, independente do governador, quem vai e quem não vai ser eleito, ela permanece. Então, se nós temos uma política de Estado para a população do Amazonas, aonde pelo menos o banco vá lá onde ela está, no calendário do recebimento do benefício, que é um direito devido ao tempo pela sua idade, pelo tempo de serviço, enfim, ou mesmo Bolsa Família, as políticas públicas que é direito. Então, que houvesse uma política de Estado para isso. Então, a Cristiane, como se eleita, eu peço seu apoio para que eu possa cobrar políticas de Estado, não políticas de governo, que é aquele governador, ele faz acontecer. Saiu, o outro vem, desfaz para começar tudo de novo, criar outras coisas. Então, a Cristiane, ela quer que a Casa da Mulher Brasileira saia do mato, porque iniciada está, mas não está concluída. Porque quantas mulheres ainda precisam, e está crescente a questão da violência, do feminicídio, então precisamos fazer isso. Os idosos, pelos idosos, eu tenho essa afeição pelos idosos, por conviver, por ver quanto de abandono. Então precisamos vozes que falem, parlamento para você falar, para você cobrar, para você exigir, para dar propostas, sugestões. Não é só críticas, mas sugerir. Então a Cristiane quer sugerir políticas de Estado para o povo do Amazonas, do interior do Estado, políticas públicas para os idosos da cidade, do interior também, políticas públicas para os jovens, para as crianças e adolescentes, de onde eu também tive uma atuação muito forte. Então, eu quero ser uma voz no parlamento, seja a voz daquele que mais precisa. Eu estava pensando outro dia, como eu penso sim, a classe empresarial ela é importante, porque ela nos dá o emprego. Então, também não tenho diria, para a classe empresarial, essa distinção. Acho que o empresário que investe, que gera emprego, esse sim tem que ser valorizado. Então, essa classe empresarial tem que nos dar trabalho, nos tratar com respeito, com dignidade. Não usar o termo colaborador tão somente para dizer que é um trabalhador, não. Nós somos trabalhadores. E a classe trabalhadora precisa da classe empresarial no sentido de que um não pode passar sem o outro. Eu acho que a classe que mais devemos menosprezar é aquele que só usa para investir nesses bancos, nesses negócios aí que eu não sei falar os termos direito, mas não investe no emprego, na dignidade humana, depois não quer passar determinados constrangimentos na vida. Então vamos pensar que a atuação gera uma reação. E é nesse sentido que eu peço que a gente lembre da Cristiane Salles como uma opção que está aí, como deve ter muitas pessoas com pensamentos parecidos, com propostas parecidas, para um Amazonas melhor, que cresce e que vai fazer diferença no país e pode fazer no mundo, porque o que acontece aqui repercute em todos os lugares. Martin Luther King. Valeu! Muito bom, Cristiane. Pessoal, eu agradeço muito a minha audiência, além do nosso podcast, a audiência nossa do nosso canal de notícias, Eixo Norte, que até 2 semanas atrás estava com mais de 50 milhões de visualizações e por algum motivo começou a incomodar e nos derrubaram, mas a gente é firme e resistente, né, amiga? Com certeza. Forjado na coragem e na paulada, como fala o caboclo. Então não adianta. Então, pessoal, a ideia aqui é exatamente trazer pessoas para discutir ideias, pessoas que têm como propósito contribuir, ajudar, fazer com que o estado do Amazonas se torne uma pessoa melhor, se torne um estado melhor para viver, para aqueles que aqui estão, para aqueles que estão que virão após a este que vos fala, após a Cris, é plantar para que aqueles que estão ainda na educação infantil possam colher de alguma forma e contribuir para uma sociedade melhor.
Quando a Cris aqui, a todo momento, durante a sua entrevista, o que me chamou a atenção é um pensamento de colaboração. Eu colaboro com o bem, que o bem também vai colaborar com o outro, e isso gera um ciclo de fazedorismo voltado para o bem. Eu tento aqui, Cris, de uma certa forma, contribuir com esse bem, com esse despertar, porque a gente vive no mundo cão, né? As pessoas gostam muito de vir aqui discutir as ideias, porque aqui nós não temos a intenção de atacar, nós não temos a intenção de discutir se é esquerda, se é de direita, se é alto, se é baixo, se é isso, se é aquilo. A gente estava conversando nos bastidores, a Cris, ela teve as suas dificuldades, assim como outras mulheres que também podem ter tido dificuldades, assim como outros homens também. E o mais importante é dar voz às pessoas que conseguiram sair das suas dificuldades, mas pegaram isso para si, para praticar o bem, porque no caminho a vida é um caminho de escolhas. Então você pode ir sempre para um dos caminhos, ou para o caminho do mal, ou para o caminho do bem. E o nosso projeto é exponencializar essas pessoas que têm uma integridade, que têm um propósito de praticar o bem na sua vida. Cris, satisfação pela sua presença aqui, pela sua fala, pela sua disposição, e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até uma próxima e até mais. Um beijo, até mais, força e resistência.